Vamos ao texto bíblico, Filipenses, capítulo 3. Vamos a ler a partir do versículo 12. Diz assim: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o versículo 15 diz: todos, pois, que já somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Uma leitura simples do texto que acabo de ler não ajuda muito, mas eu quero que vocês pensem, porque entre os versos 12 até o verso 15, Paulo está apresentando uma aparente incoerência. Veja, nos versos 12, 13 e 14, ele diz assim: Paulo, o grande Paulo, o gigante Paulo, quem não gostaria de ser como Paulo? Um exemplo para todo cristão, um grande evangelista, fundador de igrejas. Paulo conheceu Jesus quando estava caminhando para Damasco, perseguindo cristãos, encontrou-se com Jesus, rendeu-se a Jesus, entregou-se a Jesus. Esse gigante Paulo diz, nos versos 12, 13 e 14, diz: irmãos, eu ainda não sou perfeito, eu estou caminhando, eu estou indo, mas a perfeição ainda está longe de mim, mas eu prossigo, eu avanço, eu não fico parado, eu continuo, mas ainda não sou perfeito. Agora no verso 15 diz: pois então, todos nós que já somos perfeitos. Aí, se Paulo estivesse vivo hoje, eu lhe perguntaria: Paulo, você tem que se definir, porque nos versos 11, 12, 13, 14, você diz, ainda não sou perfeito. E no verso 15 você diz, já sou perfeito. Bom, decida-se, você já é perfeito ou ainda não é perfeito? E Paulo responderia, eu já sou perfeito, mas ainda não sou perfeito. E aí nos deixa todos confusos. Então a pergunta que nós precisamos responder esta noite é: enquanto nós vivermos nesta terra, pode alguém ser perfeito? Podemos alcançar a perfeição nesta terra? Alguns cristãos acham que sim, e para isso pegam os versos 12, 13, 14 e não, alguns cristãos acham que não. E para isso pegam os versos 12, 13, 14 e dizem assim: aqui Paulo está claro, está dizendo que ele ainda não é perfeito, que ele prossegue para o alvo, para ver se um dia alcança a perfeição. Ora, se Paulo não era perfeito, como é que nós podemos dizer que somos perfeitos? Mas outros que acham que nesta terra sim se pode ser perfeito, pegam o verso 15 e dizem, aqui Paulo está sendo claro, ele diz que sim, se pode ser perfeito. Então eu lhes faço esta noite a pergunta: nesta terra podemos ser perfeitos, sim ou não? Isto é chave, porque se você acha que não se pode ser perfeito nesta terra, corre o perigo de cair na mediocridade, no conformismo, no cinismo espiritual. Vive pecando,
vive caindo, vive fracassando, e depois se desculpa e diz assim: "Pois, nem Paulo era perfeito, quem sou eu para ser perfeito?" Você vê que é perigoso. Mas por outro lado, se você acha que nesta terra sim se pode ser perfeito, vai viver angustiado, porque por mais que tenta perfeição, não alcança. Por mais que luta, não consegue. E aí vai entrar em desespero. E aí vai achar que a melhor coisa é ir embora da igreja, porque ninguém pode ser perfeito. Portanto, esta pergunta, se nesta terra podemos ou não podemos ser perfeitos, é chave. E esta noite precisamos esclarecer este assunto. Pode-se alcançar a perfeição nesta terra? Sim ou não? E eu lhes respondo: sim e não. Então, estamos igual. Eu vou lhes contar uma experiência para vocês entenderem o que Paulo está dizendo. Muitos de vocês sabem que nos primeiros anos do meu ministério eu fui missionário na Amazônia, entre os índios da tribo Campa. Eu morei 3 anos entre eles, na selva, caminhando pelas trilhas, pela mata, pelo rio, evangelizando. Foram anos lindos na minha experiência, 3 anos convivendo com eles. Aprendi até a falar a língua deles, pregava para eles na língua deles, traduzia alguns hinos que nós cantamos para eles. Foram anos maravilhosos. A minha esposa ficou grávida quando estávamos na Amazônia. Agora, para vocês terem ideia de como era para chegar ao meu distrito de trabalho, vou lhes explicar. A gente pegava um ônibus da capital, de Lima, e viajava 12 horas até uma cidade chamada La Merced. Aí já não havia mais ônibus. Aí a gente pegava um pau de arara, daqueles caminhões que você segura um pau e vai. E aí viajamos mais 6, 7 horas de pau de arara em estrada de terra. E aí chegávamos na beira do rio, aí já não tinha mais estrada. Aí a gente tinha que pegar um barquinho de remo, e descer pelo rio, umas 2 horas. De subida, 8 horas. De descida, 2 horas, porque a correnteza levava a gente. De subida, aí era mais difícil. Aí estava a sede do meu distrito. Não havia banheiro, não havia esgoto, não havia luz elétrica, não havia nada. Eu era um garoto de 22 anos, recém-casado, feliz da vida, cumprindo meu ministério. E minha esposa fica grávida. Para procurar médico, a gente teria que navegar pelo rio 8 horas. Aí pegar um pau de arara 6 horas. Aí pegar ônibus 12 horas. Então nós continuamos aí. E ela começou, a barriguinha dela começou a crescer, a crescer, a crescer. Quando ela estava com 7 meses de gravidez, a gente saiu para a capital para fazer uma consulta médica. Nesse tempo de gravidez, ela contraiu uma doença chamada rubeola, tipo sarampo. E quando o médico soube que ela tinha contraído rubeola, o médico me levou para um canto e disse assim: seu filho não pode nascer. Falei: por quê? Vai nascer defeituoso e vai ser uma carga para você e para sua esposa o resto da vida. Esse menino vai ser uma cruz para vocês. Vamos interromper essa gravidez. Mas 6 meses de gravidez, 7 meses de gravidez. Eu falei: não, eu acho que minha esposa não vai aceitar. Quando falamos para ela imediatamente, instintivamente segurou sua barriga.
e disse: não, meu filho vai nascer. O médico disse: eu acho que a senhora não entendeu. Eu acho que toda mãe tem direito de sonhar com um filho, só que seu filho não vai sair normal. Seu filho vai sair defeituoso. Agora, eu estou falando de quase 40 anos atrás, quando não haviam os exames de hoje, quando não havia a tecnologia de hoje, porque hoje, 15 dias depois de grávida, a mãe já sabe se vai ser menino, se vai ser menina. Hoje a tecnologia mudou, estou falando de 40 anos atrás. E eu segurei a mão de minha esposa e disse: filha, eu estou a teu lado. Se você quiser que nosso filho nasça, ele vai nascer. E seja como for, a gente vai cuidar dele. E aí passaram meses de expectativa, não? De sofrimento, de oração, clamando a Deus: Senhor. Eu falava a Deus: Senhor, que culpa temos nós? Eu estava trabalhando para ti lá. Lá não havia médico, não havia nada. Faz um milagre pela gente. Queremos ter um filho, sim, mas um filho para a glória de teu nome, um filho que te sirva, não? Agora, tua vontade é soberana, tu sabes o que podes fazer com a gente. E chegou o momento de nascer. Fizeram uma cesariana na minha esposa. Colocaram anestesia, a criança nasceu. Eu lembro que quando ela começou a voltar da anestesia, começou a acordar, nem olhou para mim, olhou para o médico. E a primeira pergunta que ela fez foi: doutor, meu filho está perfeito? E o médico disse assim: senhora, seu filho, graças a Deus, está perfeito. Agora, eu nunca entendi ao médico, porque meu filho não tinha dente, não tinha cabelo, não andava, não falava, inchado o rosto assim, 9 meses no líquido aí dentro da mãe. Horrível, assim, inchado. E o médico disse: está perfeito. Como perfeito? Agora eu pergunto para vocês: estava perfeito ou não estava perfeito? Estava perfeito, mas não estava perfeito. Mas como? Agora que você vai entender o conceito bíblico da perfeição. Meu filho estava perfeito para ser um nenê recém-nascido, mas não estava perfeito comparado com um adulto de 25 anos. Aí não estava perfeito. Mas vamos dizer que passassem 5 anos. Agora meu garoto tinha 5 anos. Continuava deitado na cama, sem dente, sem cabelo, sem se mexer, sujando a fralda. Estava perfeito? Já não estava perfeito. Mas como é que 5 anos atrás estava perfeito, no mesmo estado, e 5 anos depois, no mesmo estado, já não está perfeito? Isso é interessante para pensar. Mas vamos dizer que agora meu filho está com 8 anos. Correndo, arrancando as mangas da chácara do vizinho, jogando pedra na vidraça do vizinho, tocando o timbre, a campainha do vizinho e correndo, amarrando lata no rabo do gato. Está perfeito ou não está perfeito? Perfeitíssimo. Queridos, eu sempre digo: deixa teu filho ser filho, deixa tua criança ser criança. Às vezes os pais queremos que a criança viva a vida de adulto. Deixa a criança ser criança. Deixa quebrar a perna, deixa. Isso é parte da vida. Vai contar o quê quando for velho? Deixa tua criança ser criança. Não coloca na criança responsabilidades de adulto. Mas vamos dizer que passa o tempo. Meu filho está agora com 25 anos.
continua quebrando a vidraça do vizinho, continua roubando manga da chácara do vizinho, continua amarrando lata no rabo do gato. Está perfeito ou não está perfeito? Não, já não está perfeito, já está doido. Agora, o que estou querendo dizer? A perfeição, querido, não é um lugar aonde você chega. Perfeição é um processo. É um processo. A criança recém-nascida é perfeita para ser criança, mas não é perfeita comparado com um adulto de 25 anos. Aos 2 anos, ela tem que ter se desenvolvido para ser perfeita. Se não se desenvolveu, já não é perfeita. Porque a perfeição cristã é um crescimento, também é um crescimento, é um desenvolvimento permanente. Por exemplo, quantos foram batizados estes dias? Levantem a mão. Todos vocês que levantaram a mão, vocês são crianças recém-nascidas. Uns têm 2 dias de nascido na vida cristã, outro nasceu, acaba de nascer agora, tem nem meia hora de nascido. Vamos esperar que vocês tenham dentes espirituais? Ainda não têm. Vamos esperar que vocês caminhem? Não. São crianças recém-nascidas. Agora, quantos anos de cristianismo eu tenho? A vida toda. Sabe qual é a tragédia dos cristãos? É que vocês, recém-nascidos, podem olhar para mim e dizer assim: como o pastor Bulhão eu nunca vou chegar a ser. Como nunca? Mas vai ter que passar 66 anos para ser como eu. Porque eu tenho 66 anos de carreira cristã. A outra tragédia é que eu olhe para você e diga assim: se esse já é cristão, então eu já. Não. Na vida cristã ninguém pode se comparar com ninguém. Todos temos que ter os olhos cravados em Jesus. Ele é nosso exemplo. Nós caminhamos para imitar a Jesus, para chegar à perfeição de Jesus. Mas enquanto vamos caminhando para aí, em cada passo já somos perfeitos, mas ainda não somos perfeitos como Jesus, mas já somos perfeitos para 1 ano, para 2 anos, para 10 anos. Agora, quando você para de crescer, aí se acabou a perfeição. A perfeição é crescimento diário, é um processo que não acaba nunca. Agora, este processo de crescimento em direção da perfeição pode ser desanimador para muita gente, porque nesta longa caminhada você pode cair, você pode falhar, e quando você falhar, eu já disse a outra noite, o inimigo faz de tudo para você cair, e uma vez você caindo, ele é o primeiro em vir e dizer que você não presta, que não adianta se levantar, que você já fracassou 1 vez, 5 vezes, então para que insiste? Para que continua? Vai embora, larga a igreja, tudo isto é fantasia, tudo isto é utopia, ninguém pode ser perfeito. É isso que o inimigo te diz. E Paulo agora vem e diz assim: eu ainda não sou perfeito, eu estou indo para lá. Mas no versículo 15 diz: mas já sou perfeito. Mas no versículo 12 diz: mas ainda não sou perfeito. Ainda não sou em comparação com Jesus, mas já sou, de acordo ao tempo de cristianismo que eu tenho. E Paulo diz: mas uma coisa faço. E aqui está o secreto para uma vida cristã vitoriosa. Uma coisa faço. Primeiro, esqueço-me de tudo que fica para trás e olho para Cristo Jesus e prossigo. Essa palavra prosseguir
no grego, porque Paulo escreveu a epístola em grego, é a palavra lambanó. Estou ensinando para você uma palavra grega, lambanó. Amanhã você pode dizer para seu amigo que já fala grego. Se te perguntar que, você fala lambanó. E que lambanó? Prosseguir. Mas que é prosseguir? Que é lambanó em grego? Que significa? Lambanó em grego é prosseguir a pesar de. A pesar de quê? A pesar das minhas quedas, a pesar dos meus escorregões, a pesar de que meus pés estão sangrando, a pesar de que estou cansado, a pesar de que estou desanimado, a pesar de que às vezes não tenho vontade, prosseguir a pesar de. Porque a vida cristã não é fácil. Não pense que este sentimento, você se acaba de batizar, este sentimento maravilhoso de exuberância, de plenitude, todos os dias vai ser a mesma coisa. Não vai ser, não. Porque você é ser humano. E o ser humano um dia, por sua natureza, acorda exuberante, outro dia murcho. Mas prossegue, a pesar de. Se cair uma vez, levanta e prossegue. Cair 2 vezes, levanta e prossegue. Cair 50.000 vezes, levanta e prossegue. Já repeti e vou falar de novo. Ninguém vai se perder porque alguma vez caiu. Os céus não são para aqueles que nunca caíram, porque talvez se fosse para os que nunca caíram, talvez ninguém de nós estaria lá. O céu é para aqueles que, mesmo tendo caído, acreditaram em Jesus, se levantaram e continuaram caminhando. Vida cristã é lambanar, prosseguir, a pesar de, prosseguir, não desanimar, não parar, não cair, não largar a igreja, não abandonar a fé, prosseguir, a pesar de. Na Bíblia, eu encontro 2 tipos de personagens. Personagens como Enoque. Enoque foi um homem santo. A biografia dele é a biografia mais curta. Enoque é o homem que mais anos viveu. Não é Matusalém, porque Matusalém viveu 969 anos e morreu. Enoque nunca morreu, continua vivo. Portanto, o homem mais velho é Enoque, porque ele nunca morreu. Por quê? Porque um dia Deus o levou vivo. Ele não conheceu a morte. E se Deus decide levar alguém com ele, deve ser porque esse homem é muito bom. Deve ser porque esse homem vivia nos caminhos de Deus. Então, para mim, Enoque é um exemplo. O exemplo do homem que nunca caiu. Outro homem que eu admiro muito é José. Que José, não? Que maravilhoso aquele homem. Foi tentado, mas não caiu. Eu admiro tanto José que eu coloquei a meu primeiro filho de nome José. A vida de José é uma inspiração. Meu filho, já adulto, caiu. E caiu feio. Caiu feio. E 1 ano depois, eu entrei no tanque do batismo para batizar meu filho de novo. E antes de entrar no tanque, ele me abraçou e disse: pai, eu acho que você tem que me mudar de nome. Eu não posso me chamar mais José. Essa é a consciência humana, sabe? E eu disse para ele: filho, quando você sair da água, você está nascendo de novo. E teu nome novo vai ser José. Eu admiro José. Enoque, José, Daniel, que tremendo Daniel.
ameaçaram com matar ele se orava, continua orando. Tremendo Daniel. Mas na Bíblia também encontramos histórias como a de Davi. Davi, pecador miserável, roubou a esposa do general e, para que ninguém descobrisse o delito, mandou matar o general. Quer dizer, adultério e assassinato, intriga política, mentira, abuso de poder, um coquetel de pecados. Mas se arrependeu. Encontramos história como de Pedro, conviveu corpo a corpo com Jesus, cara a cara com Jesus 3 anos, e na hora H amaldiçoou e traiu seu mestre. Que você e eu traiamos Jesus, que nunca vimos ele corporalmente, poderia ter alguma justificativa, mas ele que viveu cara a cara com Jesus, traí-lo, mas se arrependeu. Agora, o interessante de tudo isto é que quando entrarmos pelas portas dos céus, estaremos lá. Enoque merece, José merece, Daniel merece, e do outro lado está aí Davi, Pedro. Eles também estarão no reino dos céus. Não porque pecaram, querido, cuidado, eles não estarão porque caíram, porque cair não é virtude. Eles estarão lá porque, mesmo tendo caído, se levantaram e continuaram. Oh, querido, pelo que mais você queira nesta vida, não desista. Não volte atrás, não largue as fileiras, não abandone, aconteça o que acontecer. Se você entrar lá como Enoque, como Daniel, como José, glória a Deus. Mas se entrar como Davi ou como Pedro, glória a Deus também. É o que eu digo todo dia a meu Senhor Jesus: Senhor, eu gostaria de ser como Daniel, como Enoque, como José, mas se não conseguir, mas pelo menos deixa-me ser como Davi ou como Pedro. Quem sabe a gente se veja outra vez nesta terra, quem sabe não. Eu sempre digo que não tenho medo de morrer, porque eu já estou vivendo o tempo de desconto. Eu já cumpri com minha família, já cumpri com a igreja, já cumpri com a missão que Deus me confiou. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Se amanhã Deus me diz: filho, chegou a hora, glória a Deus. E por isso digo que talvez eu não veja mais você. Mas se um dia, por essas coisas da vida, você sair da igreja e achar que não adianta mais retornar aos braços de Jesus, achar que já não tem mais forças para regressar, lembre-se do que estou dizendo neste momento. Vida cristã é prosseguir, é lambanar, e prosseguir é continuar caminhando apesar de. Estarei pregando para alguém desanimado na fé. Estarei pregando esta noite para alguém cujos pés estão sangrando. Estarei pregando para alguém que traiu Jesus e acha que já não pode mais retornar. Você em algum momento pensou que para você não há perdão? Querido, Jesus nunca perdeu a esperança com você. Ele sempre está com os braços abertos esperando você. Ele te ama. Ele morreu para te salvar. Estarei pregando esta noite para alguém que não consegue tomar a decisão porque tem medo de fracassar.
Tem muita gente que me diz isso: pastor, eu gostaria de me decidir, mas eu tenho medo de falhar. Não tenha medo de falhar. Os que tomamos um dia a decisão, não foi porque perdemos o medo de falhar. Os que tomamos um dia a decisão, foi porque, apesar de nossos medos, apesar de nossos temores, acreditamos em Jesus e lhe entregamos a vida. E eu cheguei até aqui. Você também pode chegar. Por isso, esta noite vou fazer um convite. E este convite não é para os membros batizados da igreja. Este convite é para pessoas que esta noite vieram por primeira vez, trazidos por um amigo, por um vizinho, ou para pessoas que vieram outras noites, mas não tomaram a decisão. E pessoas que esta noite gostariam de dizer: Senhor, eu quero te seguir até o fim, esquecendo o que fica para trás. Quero olhar somente para Jesus e prosseguir até o fim da minha vida.